Primeiramente, eu quero parabenizar ao Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, pela, pelas iniciativas que eu venho percebendo de inovação, de públicos e temáticas que vêm sendo trabalhadas, pelo menos desde o período que eu venho tendo esse contato mais direto com o Rotary Club, né? Desde trabalhar com vila, atendendo um público vulnerável socialmente, que aparentemente, me corrijam se eu estiver errado, não é o público tão comum a ser trabalhado em vilas, e que isso, de fato, pensando numa associação com objetivos humanitários, faz toda a diferença para uma sociedade. E também trabalhar com temáticas como a diversidade socioafetiva também é algo inovador e que, de fato, é importante também esse respeito àquelas pessoas que, por algum motivo, não entendem sobre a importância de se trazer numa associação como Rotary a discussão sobre esse tema para promover conhecimento. Porque essa palestra excelente do José Barreto traz para a sociedade a possibilidade de, no mínimo, refletir sobre a temática e entender, como o próprio José Barreto disse, que nós somos iguais dentro da diferença. E isso é fundamental para um mundo em que a gente precisa entender que é essa diversidade que torna ser humano belo, né? Imagina se todos nós fôssemos iguais, o quão menos valoroso talvez fosse esse mundo. Trazendo isso, eu vou contar também uma experiência que eu tive, que eu orientei um trabalho eu sou professor universitário também, e eu orientei um trabalho uma vez que tratou sobre a desconstrução, entre parênteses, construção da identidade homossexual nas organizações. Foi um trabalho belíssimo, que a gente até participou num congresso na França com esse tema, com esse trabalho, e que mostrou como que existe uma necessidade, muitas vezes, da pessoa ter de esconder a sua orientação sexual ou assumir uma postura heteronormativa para poder ser aceito naquela comunidade a qual ela faz parte. E quando há um distanciamento daquilo que é esperado, logo o preconceito vem à tona. E ele vem à tona de diferentes formas, seja na forma de tratamento, e aí nesse caso foi no ambiente de trabalho, seja até mesmo em oportunidades que são dadas. E aí muitas vezes algumas pessoas, por exemplo, que foram entrevistadas, por exemplo, travestis, disseram que muitas vezes a fuga para manter a sobrevivência na prostituição ou em outras profissões que são compreendidas como aceitáveis dentro daquele perfil de orientação sexual. Manicure, cabeleireira, maquiadora ou qualquer coisa do gênero. E aí, quando se pensa em oportunidades, por exemplo, num escritório mais formal, no governo, essas oportunidades acabam não acontecendo. Então, só para deixar os meus parabéns registrados ao Rotary e também ao escritor pela belíssima apresentação. E aí eu trago como dúvida, como questionamento, para finalizar, quais são os principais desafios que você, José Barreto, vem encontrando nesse processo de educação do seu filho frente a essa situação de preconceitos vivenciados e de compreensão dessa criança, apesar de ser muito nova ainda, sobre dos diversos tipos de relações afetivas existentes na sociedade. Obrigado. Eu acho, Henrique, que é aquilo que eu tinha falado. O preconceito ele está na gente. A criança não tem preconceito.
né? A criança vai aprender o mundo da forma como o mundo chegar para ela, e ela vai entender principalmente pelo amor, né? Então, dentro e é isso que a gente tem muito aqui em casa, né? Assim, quando nós nos livramos dos nossos preconceitos, dos nossos medos, né, o caminho ficou muito tranquilo. O Bernardo, ele é uma criança muito feliz. E ao nosso redor também a gente não encontra tanto, né, o preconceito. Talvez possivelmente aí a gente vai falar por condições sociais, né, por cor de pele, por grupos em que a gente frequenta. Eu não quero afastar de forma alguma a inexistência do preconceito, até mesmo porque a gente mora num país em que a maior quantidade de assassinatos, né, de homossexuais no mundo. É uma coisa muito séria. Mas um formato igual, né, quando a gente se apresenta com um formato igual, a gente acaba sendo mais aceito de alguma forma. Isso facilitou, né? Isso facilita o nosso trânsito, tanto social, aqui na cidade, eu moro numa cidade grande, né? Eu moro em Brasília, de repente você tem outras situações interiores, outras situações em outras comunidades. Mas então todo esse contexto nos gerou essa possibilidade de viver de uma forma mais tranquila, e essa tranquilidade também é passada de forma muito natural para o nosso filho. Então, quem conhece ele sabe que ele é uma gostosura. Por esses dias ele virou para mim assim e disse, ele nem tem 3 anos ainda. Aí ele virou e disse, posso te dar um abraço? Aí eu, claro. Ele me deu um abraço. Aí disse, gosto muito de você. Você faz coisas muito legais para mim. Então, assim, isso não tem preço.